Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Vamos juntos hoje mergulhar em Êxodo, capítulo 16. Olá, um capítulo cheio de lições importantes. Sim, a gente acompanha os israelitas mais ou menos um mês e meio depois da saída do Egito, sabe? Eles estão agora no deserto de Sim. E a situação começa a ficar tensa, né? A comida que trouxeram do Egito acabou. Pois é. E aí, claro, o povo começa a reclamar. Mas é nesse contexto que a gente vê a provisão incrível de Deus, com o maná, as codornizes. Isso, e também uma instrução muito clara sobre o sábado, que é fundamental aqui. Começa penso mesmo. O povo vai para cima de Moisés e Arão, lembrando da comida lá do Egito. Vamos ouvir o que diz Êxodo do capítulo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. É forte, né? Uma memória muito, digamos, seletiva. Esqueceram da escravidão rapidinho. Totalmente. Mas a resposta de Deus é impressionante. Não é julgamento, é graça. Exatamente. Ele promete comida do céu. Olha só o que diz o versículo 4 de Êxodo capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, a provisão já vem conectada com o teste, né? Um teste de obediência, de confiança. Isso mesmo. E a promessa se cumpre de um jeito bem específico. É verdade. Primeiro, no fim da tarde aparecem as codornizes, né? Cobrem o acampamento, como diz o versículo 13. Carne para eles. Sim. E aí, na manhã seguinte... Vem a surpresa maior, aquela coisa no chão. O versículo 15 de Êxodo 16 descreve a reação deles. Vendo-o, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Daí vem o nome maná, que significa o que é isto. E o versículo 31 descreve, né? Pequeno, redondo, branco como semente de coentro, e o sabor, como bolo de mel. Uma comida do céu, literalmente. Mas tinha regras para pegar, né? Tinha, sim, regras bem claras. O versículo 16 fala: Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Esse gomer dava uns 2,2 litros, mais ou menos. Ah, entendi. Uma medida específica para cada um. Isso. E olha que milagre diário no versículo 18. Medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Ninguém acumulava, ninguém passava falta. Era na medida certa. Incrível! E tinha mais uma regra importante. Sim, fundamental. O versículo 19 diz: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Tinha que confiar que no dia seguinte Deus mandaria de novo. E quem desobedeceu? Se deu mal. O versículo 20 conta: Criou vermes e cheirou mal. Uma lição bem direta sobre a dependência diária em Deus, né? Com certeza. E aí entra um ponto central desse capítulo. O sábado. Exato. No sexto dia, algo mudava. Eles colhiam o dobro, 2 gômeres por pessoa. E Moisés explica o porquê, né? Em Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Isso é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. E o milagre continuava. O versículo 24 confirma que o maná guardado para o sábado não estragava, diferente dos outros dias. Uau! Isso é muito forte. É a primeira vez em Êxodo que o sábado aparece de forma tão clara, mostrando essa santidade, esse descanso ordenado por Deus, antes mesmo da lei lá no Sinai. Com certeza. O sábado vira, então, um teste explícito de fé. Confiar que Deus proveria o suficiente no sexto dia para poder descansar no sétimo. Mas, como sempre, teve gente que não obedeceu. Pois é. O versículo 27 diz: Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Não tinha maná no sábado. E Deus repreende isso, né? Sim, no versículo 28.
Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E reforça no 29. Vede, pois, que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Era um convite para confiar e descansar nele. Faz todo sentido. E tem aquela conexão linda que Jesus faz depois, né? Ah, sim. Lá em João capítulo 6, versículos 48 a 50, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. O maná apontava para ele, o verdadeiro pão do céu. Que ligação poderosa. E para essa história toda não ser esquecida, Deus mandou guardar um pouco desse maná, né? E isso como um memorial, o versículo 32 de Êxodo 16. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E essa provisão durou muito tempo. 40 anos. O versículo 35 confirma. Até eles chegarem na fronteira de Canaã. Uma geração inteira sustentada por esse milagre diário. Quanta coisa nesse capítulo. Fidelidade de Deus, mesmo com a nossa murmuração. Exato. Ensina sobre a dependência diária nele, a necessidade de buscar essa provisão todo dia e, claro, a santidade e a bênção do sábado, um presente de Deus desde o início. E essa ideia de buscar a Deus diariamente tem tudo a ver com o projeto Reavivados por Sua Palavra, né? Que incentiva a gente a ler um capítulo da Bíblia por dia. Isso mesmo. Um convite para a gente se alimentar da palavra todo dia. E amanhã a leitura é Êxodo capítulo 17. Olha, preparem-se porque o povo vai enfrentar falta de água e o primeiro conflito militar depois do Egito. Vai ser intenso. Muita coisa acontecendo. Que essa história do maná e do sábado, em Êxodo 16, renove nossa fé na provisão de Deus e nosso desejo de honrar o dia de descanso que Ele nos deu. Amém. Olha, se essa análise de Êxodo 16 falou com você, compartilhe essa mensagem, curta o vídeo e siga o canal Pode Crer na Bíblia para continuar acompanhando nossos estudos. O mais importante é que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Vamos buscar o pão da vida todos os dias. E para a gente terminar pensando, como será que a confiança que os israelitas precisaram ter para guardar o sábado, dependendo totalmente do maná dobrado, pode fortalecer a nossa fé hoje para também guardarmos o sábado, confiando que Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades? Fica aí a reflexão.